Eu sempre pensei, eu preciso parecer com quem eu quero ser. O que eu tive de ROI por isso, por mostrar minha rotina em time real, foi impressionante. Ganhar experiência com o dinheiro dos outros. Foi uma coisa muito importante pra mim, entendeu? Eu sempre empreendi. E aí, esse é outro tipo de conexão. O problema é que as pessoas acham que network é querer as coisas das pessoas a todo custo e fazer negócio. Não. Primeiro você tem que se tornar relevante e importante pra essa pessoa para que ela acredite nisso. Ele entendeu que a maior lacuna do empreendedorismo está na falta de método. Beto Quintão passou por vendas no varejo, assumiu liderança corporativa em grandes operações e recomeçou do zero mais de uma vez. Foi dessa maturidade que nasceu a 5G Company, um hub de educação empresarial e networking que entrega aos profissionais da saúde o que a formação técnica nunca ensinou. Como pensar, liderar e escalar um negócio de verdade. Ele não só construiu uma empresa, ele construiu uma nova forma de pensar sobre negócios. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growth Cast, o podcast que o founder está no centro. E hoje tem um convidado muito especial que tem muita história para contar e eu estou super animada para trocar essa figurinha com ele. Mas antes, eu vou falar muito sobre os nossos patrocinadores. O primeiro é o Plaud, um gravador de voz com inteligência artificial, que grava, transcreve, resume e cria mapas mentais incríveis. Inclusive, esse podcast vai ser todo resumido e transcrito pelo Plaud. E aqui você vai conseguir acessar no QR Code e saber na prática tudo que a gente falou durante esse podcast. Também temos como patrocinador o Curso Educa, que é uma área de membros exclusiva para você que quer utilizar o Education-Led Growth como ferramenta para o seu negócio. Eles têm clientes como a CIMED, a Lindant e outros grandes players do negócio para que eles consigam, de fato, educar não só os seus clientes, mas os seus potenciais parceiros e gerar, assim, muita conexão com esse grupo. Então, eu tenho certeza, se você quer aumentar suas vendas, aumentar seu pertencimento, a sua conexão, entre em contato com o Curso Educa, que vai fazer toda a diferença no seu negócio. E agora, apresento Beto Quintão. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Obrigado, Jaque. Tô feliz, hein? Muito bom estar aqui, ó. Tô me sentindo importante. Tô empolgadíssima para esse episódio. E a gente vem conversando há alguns dias, então, recentemente a gente fez uma reunião e aí eu conheci um pouco mais sobre você. Era para ser meia hora, foi uns 2 horas de reunião, né? Exatamente. E reuniões assim são muito boas. E eu sempre começo o podcast falando sobre a pessoa. E eu queria que você me explicasse quem é o Beto, além dos negócios. Meu nome é Carlos Alberto Pinheiro Quintão e não acabou, tem um Júnior no final. Por isso que eu acho que chamar de Beto é melhor. E, porra, a gente fala de founder, led growth e tal. Meu nome me ajudou muito, né? Quintão. Você conhece quantos Quintão? Só você. Então, Beto Quintão ficou muito bom nessa abreviação com Quintão. Cara, eu sou de Brasília, eu hoje moro em São Paulo, 20 dias em São Paulo e 10 dias em Fortaleza, né? Porque eu tenho clínica lá, tem negócios lá. E São Paulo é o que é necessário. Se você quer fazer alguma coisa a nível nacional, não tem como não ser. Então, foi uma criança rica até os 10 anos. Depois, meu pai saiu, fiquei muito pobre. Tive uma fase muito pobre da minha vida ali. Comi feijão com farinha para não passar fome e tal. Mandava na terra para poder estudar. Só que eu sempre fui ambicioso e eu sempre soube que eu podia usar os talentos que eu tinha, a imagem que eu tinha, essa minha ambição. Então, muito cedo eu comecei a vender, vendi água no sinal, vendi doce. E com 16, 17 anos entrei no varejo. O varejo foi a minha maior escola. Então, foram anos de varejo, depois telefonia. Fui diretor de grandes companhias. Até o dia que eu percebi uma oportunidade, que eu vi que os empresários da saúde tinham um lugar para isso, eu falei, vou resolver o problema deles e vou tentar ganhar dinheiro com isso, né? Legal. Então, foi isso. Mais ou menos essa é a minha história aí. Que legal. E é muito... Eu gosto muito de trazer no podcast o porquê das coisas. Eu falo que eu sou... É uma coisa antiga, não tão antiga assim, mas eu falo que eu sou o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Lembra? Que é do porquê? Esses dias eu fiz eu contei essa história pro meu time. Mas já que você é nova, velho, pra Castelo Rá-Tim-Bum, pô. Castelo Rá-Tim-Bum é a minha geração, sou quase 10 anos mais velho. Então, mas esse é o ponto. E aí eu fiz esse trocadilho pro meu time, que é 10 anos mais novo do que eu. E eles falaram assim, Castelo Rá-Tim-Bum? Aí eu... Eita, tô ficando velha. Mas hoje eu tenho 28 anos. E só que eu vivi essa fase do Castelo Rá-Tim-Bum e tudo mais. E eu também não vim de uma família rica. E eu falo que quando a gente não é rico...
quando a gente vem de uma família, não era pobre, nunca passei necessidade, mas eu sempre passei vontade, a gente vive gerações anteriores, né? Então, a gente nunca vive a geração que a gente vai vivendo momentos e coisas antes. E como que foi essa parte da comunicação na sua vida? Sempre esteve presente? Sempre surgiu? Você sempre foi desenrolado? Como que era isso desde a sua infância? Sempre foi. E isso mudou muito. Foi bom e ruim. Ruim por um lado, porque eu descobri tem um ano que eu tenho altas habilidades. E isso explicou muita coisa. Que na escola, no primeiro bimestre eu era o representante de classe, no segundo eu era suspenso, ou queriam me expulsar, arrumava briga. Brigava muito, porque a gente pensa muito rápido. E a gente acha que todo mundo entendeu o que a gente está pensando, todo mundo já entendeu o que a gente falou. Então, teve esse lado ruim. Mas o lado bom é que me abriu portas para um caramba. Eu lembro, assim, eu conto nos dedos, às vezes, que eu reprovei em uma entrevista de emprego, por exemplo. Sempre passei muito bem. E meu pai era um excelente comunicador. Minha relação com meu pai é amor e ódio, né? Meu pai foi apresentador de TV, foi radialista e foi sócio de uma companhia muito grande lá em Brasília, né? Então, peguei disso. Eu lembro que eu via meu pai abrir muitas portas na vida dele por conta da comunicação. Então, desde ali eu já entendi. A observação, né? Analisando ele ali, você já conseguia entender os detalhes. Exato. E eu sempre fui apaixonado por marketing. E quando eu entendi sobre marketing tem uma característica principal de ser sensorial, trouxe muitas coisas na minha cabeça. Exemplo. Meu pai, eu tenho poucas lembranças muito boas com ele. Que a gente tem uma relação assim... Perdi meu pai em 2019, mas eu tenho poucas coisas. Uma das coisas que eu tenho eu lembro do meu pai chegando de terno, ele bebia muito uísque. Uhum. E aí ele tirava o terno, eu lembro da transpiração dele de uísque com perfume Couros da Yves Saint Laurent. Nossa. Então isso ficou na minha cabeça. Hoje eu tenho coleção de uísque, perfume e ternos e relógios, que são coisas que eu lembro dele positivo. Então eu entendi, era assinatura. Então, eu aprendi que comunicação não é só como eu falava, mas é como as pessoas me enxergavam. Então, eu comecei a fazer isso, pensar, cara, eu preciso deixar marcas assinadas onde eu for, entendeu? Então, abriu muita porta para mim ter esse conhecimento de comunicação. Assim. E isso é muito legal, porque eu trago isso para minha vida em relação ao mercado da dança. A dança, para mim, sempre foi esse ponto em relação a... Eu precisava me comunicar de uma forma... Tu dançava o quê, Jaque? Cara, desde muito nova. Eu danço desde os 3 anos de idade, tudo. Jazz, balé, dança do ventre, dança de salão, hip hop, tudo que pudesse movimentar meu corpo, eu tava dançando. Fui casado com uma bailarina durante... Casamento de namoro durante 17 anos. Eu tinha uma escola de dança. Não, eu lembro que você contou na nossa reunião. E dança é uma arte que você se expressa sem falar nada. E eu acredito que é muito do que você falou. Então, eu já competi para mais de 10 mil pessoas. E eu lembro que eu dançava para essas 10 mil pessoas e eu era um pontinho ali. E eu precisava me expandir, eu precisava mostrar tudo que eu tinha praticado por muito tempo e tudo mais. E não tinha como me comunicar com aquelas pessoas. Era só a forma de movimentar que isso entregava. Então, eu acredito que muito do que você falou que o seu pai representava atrás do cheiro, atrás do posicionamento, atrás de marcar de fato, fazer as coisas, é exatamente o que eu acredito que é o marketing. É você fazer uma repetição. Porque hoje, se você sente um cheiro específico, você lembra de uma marca, você lembra de uma pessoa, você lembra de algum ponto, né? Algum momento, alguma experiência. Não só o cheiro, a cor. Hoje a CIMED, ela faz muito bem isso em relação ao amarelo. Eu faço muito bem isso em relação... Você faz muito bem isso. Ao rosa. E quem é o Beto em relação a isso? Quais são os pontos hoje de marca que você enxerga, que você implementa muito bem isso para você hoje? Bom, como a gente falou, a gente não foi rico, né? Já que a gente não veio de origem rica. Então, eu sabia que eu precisava de acesso, eu precisava me conectar com as pessoas certas. E eu não tinha base para isso, né? Então... Eu ouvi uma frase uma vez que ficou na minha cabeça, de uma empreendedora americana, esqueci o nome dela, cara. Mas ela falou bem assim, fake it till to make it is. Finge até que você se torne. E aí eu fiquei, fake? Fingir? Não. Aí depois eu entendi, se comporte até você se tornar. Então, cara, eu sempre pensei, eu preciso parecer com quem eu quero ser. Eu fui, pra você ter uma ideia, já que eu ia pra restaurante caro, que eu me amarrava, eu ia pedir um couvert e uma água. E não era pra mostrar que eu tinha, não. Era pra eu aprender a estar naquele ambiente. Eu falei, cara, porque eu vou frequentar isso aqui e eu quero saber. Então, eu entendi que eu precisava ter uma marca, precisava ser marcante, precisava ser relevante onde eu estava. Então, eu sempre me preocupei com a roupa que eu ia usar, com a forma como eu ia me portar, com quais canais. Eu errei muito na internet durante muito tempo, porque eu queria muito dizer quem eu era de qualquer jeito. Só que a gente muda o tempo todo.
Então, se eu ficar falando quem eu sou o tempo inteiro, só quem eu sou, e não criar uma história contando isso, eu vou perder muita audiência, eu não consigo criar comunidade. Então, eu entendi isso. Então, eu aprendi a ser intencional. A galera começou a ver, pô, Beto trabalhando de terno direto. Intencional. O pessoal da saúde, né? O meu médico, que é o principal, ele olha isso. E aí eu trouxe a coleção de gravatas para ser meu diferencial. Quase ninguém usa gravata mais. Falei, vou usar gravatas. Por isso que eu tava com de gravata aquele dia contigo. Hoje eu quis vir mais tranquilo, mais leve. Mais leve. E até em relação aos relógios que você comentou, né? Você tem uma coleção de relógios e normalmente os grandes empresários têm essa paixão por relógio. Exato. Mas como que foi isso para você também enxergar isso quase como uma comunidade, né? Quem usa relógio enxerga, quem usa relógio. Isso. Eu não uso relógios caros ainda, mas eu entendi também o ponto de você começar a ter esse posicionamento, não só de usar relógios caros, mas de ter essa percepção e cuidado, né? De enxergar o que é uma marca, a diferença entre marcas e tudo mais. Então, como que foi isso em relação ao relógio para você? Isso aqui dá corte, tá? Olha só. Jaque, a elegância do homem não é conhecida pelo que ele tem de dinheiro, mas pelo bom gosto. Exato. Então, não é pelo valor do relógio. Quem entende de relógio sabe que existem relógios de 2, 3 mil reais que são muito mais valiosos do que alguns tipos de Rolex, por exemplo. Eu aprendi que um relógio é um recado. É um recado que você quer dar. A marca, a história, o valor, você quer dar um recado. Então, quando você aprende isso, você não grita para todo mundo que tem dinheiro. Você vai gritar que tem bom gosto. Então, essa foi a lógica. Tanto que o primeiro relógio que eu te contei, né? Foram 20 cheques para pagar. Mas eu sempre calculo o ROI, né? Tem que dar ROI. Isso tem que me dar retorno. Então, eu aprendi que eu preciso me comunicar. O relógio é uma comunicação com uma determinada comunidade. Igual outra coisa. Sabe uma coisa que mudou minha vida? Você vai rir. Fumar charuto. Eu já ouvi falar sobre isso. Cara, mudou minha vida. Ainda não entrei nesse grupinho aí, mas esses dias eu fui num evento lá no Caruso. Sim. E aí eu conheci esse mundo. Era tipo assim, 5 horas da tarde o evento e tava lotado, cheio de homens fumando charuto. E eu assim, gente, é um mundo diferente, complexo do que eu vivo. Cara, é muito doido. O charuto foi o seguinte, eu tinha uma mania, assim, de extravasar final de semana, muita pressão, então ir pra bar e tal. E eu falei, cara, eu tô cansado, esse negócio de bar, você bebe, acha que é rico e quer pancar pra todo mundo e sabe, no outro dia você tá mal. Eu falei, cara, eu não sou isso, eu tô perdendo meu sábado. Eu não quero mais, não quero esse ambiente. E aí eu comecei a ver as pessoas que eu admiravam, muitos fumavam charuto, sabe? Michael Jordan, o Neymar, eu já ouvi o Neymar falando que fumou um charuto com o Michael Jordan. Churchill. Pop Thales, né? Essa galera fumava charuto. Eu falei, meu irmão, um dia numa sexta-feira, eu tava morrendo de vontade de sair, tava em Fortaleza. E aí eu falei, cara, eu vou fumar um charuto. Vamos ver como é que é. Falam que é forte. Aí eu digitei. Quando eu era moleque, fumei cigarro, né? Coisa de moleque. Enfim, eu digitei no Google, assim, falei, charutaria Fortaleza. Cara, eu dei muita sorte que me levou na melhor. Aí eu fui parar na melhor. E eu cheguei lá pra moça, falei, qual que é o charuto bom? Ela já me ofereceu um cubano caríssimo, de 300 reais. Aí eu, tá, me dá. Uma brincadeira cara também, né? Eu ouvi falar que é uma brincadeira cara. Então, eu fui, comprei esse charuto e tal. Cara, aí eu fiquei estudando como é que faz. E aí eu fiz o ritual inteiro. Fui lá, sentei, comprei o cortador. Cara, foi uma das melhores noites dos últimos tempos. Que sozinho. legal. Sozinho não, eu e minha noiva. Eu peguei, cortei, acendi o charuto, fumei devagarinho. Dei umas tragadas sem querer, que você não traga, né? Foi uma experiência, Foi uma experiência. Aí, apaixonei. Aí eu fui no outro dia lá, numa sexta-feira. Eu fiz um monte de amizade, sem tomar uma gota de álcool. A gente tomando café, alguns tomando Coca Zero, que é legal com Coca Zero. Às vezes a gente bebe, toma um licor. Eu adoro whisky, eu tenho coleção de whisky também. Legal. Então, mas diminuí bebida, mudei ambiente, fechei grandes negócios, criei grandes amigos. Costumo dizer meus amigos, assim, todos 50 a mais, assim. Que são as pessoas que me agregam muito aonde eu quero chegar, sabe? Do que eu quero pra minha vida. Eu sou um cara que gosta muito do clássico, né? Por exemplo, eu gosto de perfume de velho, eu uso sabonete senador. Sabonete senador e Febo. O Febo daquele tradicional da capinha amarela. Não é o novo, não é o que tá cool hoje, da geração Z. É o mais antigo então, mesmo. O consumo, ele tá muito atrelado aonde você quer estar. Cara, porra, tu quer trabalhar high ticket e, sei lá, imagem em academia popular. Não faz sentido. Você quer trabalhar imagem e senta em boteco? Não condiz, é incoerente. Então, acho que
a marca tá atrelada à coerência e ninguém consegue sustentar muito tempo coisa fake, né? Exatamente. Muito das coisas que você falou, eu acredito, e assino embaixo, eu acredito que as pessoas, elas precisam, não só, que é o que você falou, né? Não fingir, de fato, para aquilo que não tem, mas começarem a introduzir na vida delas o que elas querem ser. É isso. Né? Então, eu lembro que meu primeiro emprego foi numa clínica de estética, como recepcionista. E eu já ia trabalhando montada como se eu fosse a dona da clínica de estética. Ponto. Eu poderia muito bem de tênis e de uma calça legging, eu poderia de uniforme na época e tudo mais, mas eu queria ir vestida exatamente como eu imaginaria que eu estivesse me vestindo para minha empresa. Por quê? Primeiro, eu aprendi muito na dança sobre respeito ao figurino. Figurino é algo que, né, e você trabalhou com essa parte da dança também, é algo que para os dançarinos é algo muito importante. É uma preocupação muito com o outro. Então, eu falo que eu sou uma pessoa extremamente empática em relação a isso. Eu me preocupo muito na intencionalidade, o que eu quero que aquela pessoa entenda sobre o meu posicionamento, sobre a minha postura e tudo mais. E isso é muito do que você falou. Se você não se preocupar nos ambientes que você está, nas associações que você vai fazer, dificilmente você vai conseguir atingir o objetivo que você deseja. Exatamente. Né? E não que você, como você falou, né? A gente não veio de família rica, mas eu tenho um amigo, e é um querido amigo que fala muito sobre isso. Quando te falta dinheiro, te sobra criatividade. É. É muito Pobre isso, criativo. né? A minha noiva, ela sempre tem uma vida boa, assim, tranquila, né? Aí ela vê, de onde você aprendeu isso? Eu falei, você nunca foi pobre, minha amiga. Tipo, consertar, emendar chuveiro, esses negócios, você nunca foi pobre. Você tem que ser criativo. Quando te falta dinheiro, você tem que ser criativo, você tem que fazer as coisas acontecer. E é o que você falou, às vezes na sua realidade ali, não tava uma realidade pra estar nesse ambiente. Mas o que você poderia fazer parecido com aquilo? Eu sou uma pessoa extremamente observadora. Então eu lembro quando eu entrei aqui no G4, eu olhava e eu falava, cara, eu fui no primeiro evento, R$500. E ali, pra mim, um dia, R$500 já era muito dinheiro. Era no primeiro G4 Day dele, tinha 500 pessoas. Ou seja, num evento muito pequeno, hoje comparado ao tamanho do G4. E aí, eu olhei aquilo e eu falei, gente, o pessoal aqui, né, se veste diferente e tudo mais. Eu fui vestida, né, muito bem, mas eu falei, cara, é um ambiente diferente. E aí, R$500 pra mim naquela época já era muito. Depois eu fui pra Traction, que eram R$15 mil. E já era muito pra minha época. Depois eu faço parte do Scale, que é R$70 mil. E eu fui subindo de nível, mas eu não precisei chegar no de R$70 mil pra me portar como se eu estivesse no de R$70 mil. No de R$500 eu já me portava exatamente igual eu me porto hoje. Então eu acredito que marca pessoal, e a gente já vai puxar pra esse gancho também, é muito sobre consistência, que é o que você falou. Consistência. A gente tem uma história muito parecida, né, Jaque? Em 2021, eu tinha um celular que tava... Eu saí do casamento, né? Deixei a empresa inteira. Eu sou muito conservador em algumas coisas. Tem umas coisas que eu sou, assim, moderna e tal, mas... Parada de família, eu sou muito conservador, nem apoio o divórcio, foi necessário. Tem uma história, a gente já bateu esse papo, né? Enfim, quando eu saí, eu deixei tudo pra ela, deixei tudo, saí com R$750 na conta, um celular quebrado. Mas eu falei, cara, em 15 dias eu levantei R$30 mil e montei meu primeiro apartamento, tal, com o negócio, trabalhando muito. E eu lembro que eu peguei uma grana emprestada pra fazer o primeiro, era gestão, como é que era? 4.0, imersão em... Eu fiz um primeiro online. Imersão em mentoria, acho que era isso. Era um negócio assim... E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. E depois disso, eu fui em tudo que era de graça. Eu também. Tudo que era até R$1.000. Eu fui pro Brasil inteiro, G4 Day, o Vale, eu fui em todos. Tudo que viajava. Eu pagava um voo, ia, voltava no mesmo dia, mas eu dava um jeito de chegar. Aí a galera começou a me ver, bicho, tu tá aqui. Eu tô bem portado, bem trajado. E sempre assim, me portando como tal. E eu lembro que eu fiz o Traction 3 vezes, porra. Fiz uma vez pra aprender com dinheiro prestado. Dinheiro prestado não, né? Parcelei. Aí o segundo eu fiz pra entender a dinâmica, pra pegar o conteúdo mesmo, assim, pra como eu podia mapear pra trazer isso pro meu negócio. O terceiro eu paguei a conta. Fechei vários negócios em um jantar e paguei a conta inteira. Mas foi exatamente essa jogada que você falou, cara. Independente de eu estar lá no de graça ou como eu já gastei R$50 mil no final de semana, eu era o mesmo. Eu tava na mesma postura porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu consegui enxergar lá na frente. E eu acho que são das principais características de um líder. Supervisão. Que as pessoas acham que supervisão é tipo de ser auditor. Não. A visão do líder, ela tem que ser uma supervisão, enxergar além, como a águia. A águia, ela tem a visão mais longe, mas ela tem o bote mais rápido. Então, você consegue enxergar onde você vai estar. Eu tenho certeza, já que você deve ter passado por isso. Muitas pessoas falam que você era doida, ou que mania de grandeza, ou tipo assim, cara, não consegui perceber porque você já enxergava 2, 3 anos pra frente. Eu acho que esse é um grande diferencial, assim, né? Exato. E grande parte dos empresários que vêm aqui, eu gosto muito de analogias, de associações, sabe? E eu vejo muito isso. E eu gosto de hackear o sistema, eu falo. Que eu fico observando, eu falo,
cara, como que a pessoa conseguiu fazer aquilo? E eu consigo, com o que eu tenho hoje, com o movimento que eu faço hoje, fazer aquilo. Eu lembro que a gente conversou também, eu já falei aqui algumas vezes no episódio, que eu já tive alguns momentos de burnout, de depressão e tudo mais. E aí, pra sair daquele lugar, eu olhava e eu falava, tá, o que pessoas que eu admiro fazem, o que eu consigo replicar? Às vezes, não é o carro que elas têm, não é o lugar que elas estão, mas, cara, se ela treina todo dia, 5 horas da manhã, cara, o que depende de dinheiro pra fazer isso? Não depende de nada. Depende de mim. Eu consigo fazer e copiar a rotina dela onde eu consigo me encaixar. Talvez eu não vou almoçar no Fazano ainda, mas eu consigo replicar de acordar cedo e treinar da mesma rotina, do mesmo movimento. Então, eu sempre fui essa pessoa observadora e de conseguir colocar na prática. Porque acredito que acho que esse é o diferencial também em relação aos empresários que eu admiro, que fazem acontecer. Exato. E assim, eu lembro que quando eu comecei esse negócio de acordar 4h30, por que eu escolhi 4h30? Primeiro, a minha mente não para. Eu tenho uma síndrome, o Thales também tem isso, que a gente dorme 3, 4 horas, a gente tá bem. Se eu dormir mais de 6, dá um efeito reverso. Então, eu sempre fui muito acelerado quanto a isso. Então, eu aproveitei e falei, cara, eu vou puxar isso para acordar 4h30. Por que 4h30? Primeiro porque é o momento que não tem WhatsApp, ninguém tá me enchendo o saco. Eu não acordo pra fazer... É um silêncio absurdo, né? Mantras e tal. Mentira, eu não faço nada disso. Eu fico à toa. Até umas 5 horas eu fico à toa. Não vou falar, não tem filosofia, não tem nada, minha amiga. É o seu momento. Eu não leio, é meu momento de fazer nada. De ninguém tá enchendo o saco, não tem mulher pra encher o saco, não tem telefone, não tem nada. Até o cachorro tá dormindo. Até o cachorro tá dormindo. O Chilito, meu cachorro é o Chilito. Então, cara, o Chilito é um salgadinho vagabundo que tem lá em Fortaleza. Aí ele é um border collie, é uma brincadeira. Eu também tenho border collie, raça de playboy com nome de pobre, a gente fez isso. Eu também tenho border collie. Meu irmão com meu irmão, ele queria dar o nome de Pastel. Aí eu falei, não, pô, Pastel é irado, gostei. Hoje ele chama Sky. Pô, Pastel é legal. Enfim, cara, aí... Eu comecei a fazer isso. Eu tenho problema hormonal desde garoto. E isso interfere muito no meu humor, nas minhas coisas. Eu tenho essa parada das altas habilidades. E eu sou tendencioso a ser depressivo. E todo empresário que vive em alta performance, gente, não vou mentir pra vocês. Eles são meio maníaco-depressivos, não adianta. A gente tem os picos oscilam, é muito rápido. Então, isso mexe muito com o nosso consciente. E uma vez, Jaque, eu tava beirando uma crise, eu tinha que fazer um voo num domingo, 7 horas da noite, e caraca, eu tenho que ir, eu não podia ter a escolha de não ir. Isso, eu acho que a riqueza tá nisso, né? Você poder escolher onde você vai e que hora você vai. Eu não podia não ir. E eu tava em família, sabe? Aquele domingo de família maravilhoso, tomando drink com a minha família e tal. E aí eu tinha que embarcar, eu lembro, eu ia pra Recife. Aí eu chorei o avião inteiro, muito mal, assim, eu fiquei muito mal mesmo, que eu não tinha escolha. E eu falei, cara, eu vou trabalhar tanto pra eu ter escolha, né? E aí minha psicóloga não tinha como me atender, tava viajando, eu fui conversar com o ChatGPT. Aí ele falou um negócio que ficou na minha mente muito. Ele falou assim, a disciplina protege o caráter. Então, eu tive muitas falhas de caráter por conta da minha criação, dos problemas que eu tive com meu pai, por conta de vícios e tal, de tudo que eu tinha, e principalmente também por conta dessa parada de ser meio depressivo. Então, eu aprendi que eu preciso blindar o meu comportamento criando novos ambientes de comportamento. Então, por isso que eu mapeei. E no começo, já, que eu falava, esse é a galera do Milagre da Manhã e tal. Ninguém entende isso até você viver isso. O tanto que isso te preserva, né? Então, eu tenho esses rituais muito mais para preservar o meu caráter, que eu sou, do que para qualquer outra coisa. Pro trend, para seguir modinha, exato. Né? Não é, meu irmão, não é. Entendeu? Eu vou até te falar um negócio que eu falei para você, cara, que meu resultado de fevereiro não foi bom. Assim, a gente veio numa crescente desde o ano passado, e aí eu tive 2 momentos que a gente teve uma baixa. A gente teve uma baixa em novembro e agora em fevereiro. E aí, minha noiva chegou em mim e falou, cara, você tava mal, né? Ela tava mal, tava no mês ruim comigo mesmo. E você botou energia inteira no trabalho. Botei. Várias vezes, assim, de quase virar. Ela falou, você tá entendendo que quando você tá mal, seu negócio cai? Pô, você tá fazendo errado. Você tá botando energia no negócio. Bota energia em você, então. Aí eu... Aí dói na ferida, aí toca naquela ferida que a gente sabe. Pois é. A gente, no final do dia, a gente sabe, mas é muito difícil a gente tirar o pé do acelerador. Porque é isso que você falou. Eu acredito que todos os grandes empresários, eles têm o trabalho como um vício. Quando você tira o pé do acelerador, você olha pra si mesmo. Exatamente. E isso machuca. Dói muito. O ano passado, eu já trouxe aqui também alguns episódios, o ano passado foi meu ano de autoconhecimento. E aí, nesse ano de autoconhecimento,
eu tava, assim, entrando num loop infinito de entrar num buraco. E quando você já conhece o buraco, você já sabe quando você vai entrar. Aí você tenta esquivar do buraco, mas você vai... Você percebe, tipo areia movediça, você vai se mexendo, vai entrando mais a fundo. E aí eu lembro que em janeiro eu falei, não, esse ano vai ser meu ano do autoconhecimento. Eu não vou crescer tanto quanto eu deveria, ou quanto eu gostaria, ou quanto isso, mas eu vou me desenvolver como ser humano. E eu amava isso. Só que por muito tempo a gente foi se perdendo e focando nos negócios e tudo mais. E aí eu fiz 6 meses, que eu até comentei com você, eu fiz vários cursos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E aquilo me moldou para que eu me reencontrasse e quisesse, de fato, construir. Porque por muitas vezes o seu negócio tá evoluindo, crescendo e despontando e você tá doente. E não é justo com você nem com o seu negócio. Porque se você, que é exatamente o que o Sanoia falou, que se você não tá bem, o seu negócio não vai estar bem. A gente precisa fazer tão alta performance quanto o nosso negócio. E depois disso, eu venho trabalhando, né? Eu sempre posto, todas as vezes que eu vou treinar o mente e corpo, que na academia eu tô muito mais pela minha cabeça do que pelo meu corpo. Hoje mesmo, eu acordei mais tarde do que eu tô habituada. Eu falei, cara, eu não vou pra academia, mas eu vou ter um dia tão corrido que se eu não for pra academia, eu não vou conseguir ter esse dia corrido. Porque é um dia que desgasta a gente mentalmente. Não é um esforço braçal, mas é um esforço físico e mental, né? Que a gente traz ali no nosso dia a dia. Se a gente não estiver preparado para receber esse esforço, para receber esse estresse, essa dopamina, tudo isso que envolve no nosso dia a dia, a gente não vai aguentar. E o Founder Growth Cast foi exatamente por isso que eu ouvia muitos podcasts, eu ouvia muitas pessoas falando sobre todos esses pontos. E aí, no final do dia, tava todo mundo doente. Eu falava, cara, não é possível que as pessoas esqueceram delas. Porque se você não tiver um negócio... Se você tiver um negócio, na verdade, né? Lindo, maravilhoso, incrível, e você não estiver à frente do negócio, você não estiver no palco do negócio, não adianta nada a gente ter construído algo tão incrível e não ter essa liberdade. Então, eu acredito que você que está escutando aí, comenta aqui quais são os pontos que você já passou de desafios, porque todos os empresários têm. Eu acho que esse é um ponto importante da nossa profissão, da gente entender em relação a isso. E eu quero ouvir agora de você o quanto foi importante ter essas sacadas para que você, de fato, te tirasse desse lugar. E o quanto a sua marca pessoal, seu Beto Quintão, como você falou, fez com que você alavancasse os seus negócios. Então, fez você fechar negócios, fez você aparecer em revistas, criar o seu livro. Como que foi ter essa marca pessoal forte, com vários desafios, com vários BOs que a gente tem nos bastidores, mas como foi isso em relação à sua marca pessoal, para que os negócios, de fato, fossem congruentes, né? De fato, tivessem uma forma consolidada. Bom, vou dividir em 2 etapas, hard skills e soft skills. Ótimo. Né? Vamos para hard, tecnicamente falando. Sempre fui o cara de vendas. Sempre fui muito bom em vendas. Desenrolado. E vendi para todo mundo, né? Comecei vendendo água no sinal. E ali foi minha primeira aula de marketing. Porque a primeira aula de growth. Que eu comecei a perceber. Olha só, esses caras vêm mal vestidos. E se eu vier bem vestido? Eu tinha um sapatênis da Osklen na época. Você lembra do sapatênis da Osklen? Uma camiseta da Abercrombie. Aí eu ia com ela. E eu comecei a vender mais. Aí eu percebi. Aí depois eu comecei a analisar qual faixa paravam mais pessoas. Qual tipo de carro? Eu lembro até hoje. Eram mulheres de meia idade, 35 mais. Geralmente com filho, essas mulheres compravam mais. Então eu comecei a mirar e comecei a acertar mais. Eu lembro que eu vendi R$1.000 uma vez. Esse papo de 15 anos atrás. Olha isso. Era muito dinheiro. Muito. Por um dia. Mais de 15 anos. E na rua, né? Lá ali na rua. Vendendo... Sim. E aí eu entendi. Minha primeira aula de marketing. Então, trazendo isso para esse contexto, eu entendi. Depois, no Fujioka, na Claro e tal, eu comecei a entender sobre canal de aquisição, mapa do cliente, como é que você consegue conectar nas jornadas, como é que você consegue fazer cauda longa. Aí eu falo, cara, se eu faço isso para produto, eu posso fazer isso para mim. Então, a primeira coisa que eu entendi é que eu tinha que ter vários canais de aquisição. E se eu tenho esse dom, essa coisa da comunicação, eu tive essa oportunidade de aparecer pelos meus resultados, eu vou usar isso a meu favor. Uhum. Então, eu comecei a aparecer e a entender que você não cresce 50% em um canal. É igual, vou fazer tráfego e meu negócio vai crescer. Mentira. Você tem que fracionar em vários canaizinhos. 5%. É como qualquer investimento, né? Isso, é isso. Igual investimento. Pareto, 20% das coisas que você investe vão gerar 80% de resultado. Exato. Então, eu entendia que eu tinha que fazer um pouco de tráfego, um pouco de orgânico, um pouco de evento, aí eu falei pro Beto a mesma coisa. Foi isso. Então, eu comecei a mapear. O livro, eu falei, cara, eu tenho uma história legal. E tem cartão de visita melhor do que um livro? Falei, vou pro livro. E aí eu construí a palestra com o livro. Que eu nunca fui um cara que gostou de palestra meio motivacional, essas coisas. Só que, pro livro tem que contar a trajetória. As pessoas querem aprender como é que cresce. Exato. Aí eu falei, vou montar. Cara, engraçado. Eu lembro a primeira vez que eu lancei o livro. Lancei lá no escritório. Vou mostrar pra galera. Olha esse livro, gente. Seja relevante.
Isso. Olha, é incrível. Isso. Aí eu lancei, até foi uma escritório aqui perto, uma galera de 4 foi. Eu lembro que eu vou dar essa aula, o povo vai me achar buchiteiro, né? De dar isso. A gente tem um auto-julgamento, uma autocrítica gigantesca, né? Muito maior que qualquer inimigo nosso. Exato. E eu sempre fui o cara da aula, adoro dar aula, falar de números e tal. Quando eu terminei a palestra, tava todo mundo chorando. Aí eu... Será que foi bom ou ruim? Aí eu, meu Deus, e teve gente que chegou em mim e falou, você mudou a minha vida hoje. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, caraca, então, tá vendo? Um canal de comunicação e tal. Aí eu comecei a perceber, preciso ser intencional, me vestir como as pessoas que querem comunicar. E uma vez, eu vi a Boca Rosa fazer 2 vezes que ela foi muito intencional. A primeira vez, foi uma vez que ela postou uma selfie e atrás tinha um checklist do que ela tinha que fazer no dia. Aí tinha coisas assim, brincar com uma criança fofa. Aí eu falei, velho, olha que filha da mãe intencional. Ela realmente faz isso, ela mostrou que faz isso. Beleza. E segundo, foi no Big Brother, que ela não podia falar da marca dela, só que ela botou lá fora pra se maquiar do lado de fora. Então todo mundo, gente, que é isso? Como é que usa? Aí ela no paredão chorou, não borrou o rímel, no outro dia esgotou o rímel dela. Falei, cara, é isso, intencionalidade. Exatamente. Quando você sai de casa, você não veste uma roupa bonita, você não veste, passa um bom perfume, pensa com o que você vai falar. Você não fala qualquer coisa pra qualquer pessoa. Com a internet, mesma coisa. Só que internet, ela é um amplificador. Exatamente. Do que já tem no físico. Se você não tem algo, não vai rolar. Se você não tem uma marca pessoal. Então, eu aprendi. Fracionei vários canais. Fui intencional e consistente. Saca? Assim, tem várias vezes que eu me frustrava já. Que eu olhava assim, porra, eu dava uma live de 2 pessoas. Que isso? Aí eu fazia, sei lá, postava um post e ninguém curtia. E isso me trazia uma ansiedade muito grande. E eu parei de pensar nisso. Uhum. Isso, vamos lá, isso... tecnicamente. Comportamentalmente, eu aprendi o seguinte, que essa história que os opostos se atraem é um caô. Isso não existe. Você atrai pessoas que parecem contigo. Semelhantes. Então, eu comecei a ter comportamentos das pessoas que eu queria atrair. Exatamente. Então, me vestia como tal, comecei a frequentar os ambientes, comecei a entender esse jogo. Tá? E a gente tem que aprender a jogar o jogo, cara. A gente não pode ser o Kiko do Chaves que pega a bola é minha e acabou. Não. Aprende a jogar. Quanto mais rápido você aprende a jogar o jogo, mais rápido você começa a ganhar ele. Então, você vai ser técnico e vai ser comportamental e consistente. Eu acho que é isso. Olha, isso daqui foi uma aula. Eu gostei muito, porque muitas vezes eu falo isso e, obviamente, eu trabalho com isso. Então, as pessoas falam, é muito simples, mas é muito bom ver alguém que planta isso todos os dias e faz isso acontecer. E, de fato, eu acredito que muito do que você falou são pontos de contato. Que as pessoas acreditam que a jornada de vendas é arrasta pra cima, compra, pronto, acabou. Não, só que exatamente. Cada dia você vai tendo um ponto de contato. E nós, como clientes, a gente sabe que a gente não decide uma venda do dia pra noite ou só com stories. Isso aqui num relacionamento em qualquer tipo de venda. Seja pra comprar uma água que você vai estar bem mais vestido. Até por isso que uma água no farol é um valor e uma água no aeroporto é outro valor e é a mesma água. Os meus amigos me zoam porque eu tomo San Pellegrino. Você acha que eu tô afim de pagar 30 conto uma garrafa? Óbvio que não, mas o meu público quer. Então eu sou inteligente. Quer 30 conto pra fechar um negócio de 100? Não, exatamente. Às vezes um restaurante que você vai almoçar, que você fala, cara, não precisa almoçar nesse restaurante hoje, numa quarta-feira aleatória. Mas você sabe que ali vai te trazer o ROI que você falou em relação a isso. Não é que você vai se endividar pra almoçar num restaurante, mas se você sabe com intencionalidade o que isso vai te gerar, você vai isso e não vai se importar com o investimento. E se você é intencional, você já preparou orçamento pra isso. Exatamente. É uma coisa que eu aprendi desde a época lá que eu vendia no shopping. 10% da minha grana é para investir em mim e na minha equipe. Eu sempre pensei nisso. Eu pensava em premiação para minha equipe, mesmo quando eu era gerente de loja, coisa assim, e em mim. Eu sempre pensei, então eu já pensava, cara, antigamente, vou ser sincero, não era tão organizado, né? Torrava um pouco demais. Mas hoje eu penso, tanto é para essa marca pessoal. Até contar uma história. Que eu saí na capa da Mensch. Eu também saí nessa... Não na capa ainda, mas eu também saí nessa revista. É incrível. Sair, tá? Eu falei que a próxima capa vai ser rosa. Essa revista é de muito bom gosto. É incrível. E como é que foi, cara? Eles me chamaram pra fazer um jantar com eles. E aí eu falei, velho, eu não vou investir essa grana pra jantar e tal. Não pensei que não. De repente o G4 sai na capa. Aí vamos... Aí tem um negócio aí, eu fui entender. Aí eu vi que era uma revista de muito bom gosto. Uhum. E se eu tô querendo subir esse patamar do bom gosto, de mais high ticket, mais hypado nisso, vou entender. Aí eles me ligaram de novo. Beto, vai ter quer sair na revista e tal. Aí eu falei, quanto que é a capa? Aí ele falou pra mim assim, cara, não é só pagar. A capa, o nome Mensch é um homem que chegou lá pra você saber a sua história.
Ah, então senta aqui, meu amigo. Eu preciso monetizar isso. Eu chamei eles no meu escritório, fiz o tour igual eu fiz com você, mostrei toda a operação e tal, contei minha vida inteira. Eles falaram, cara, você é adepto. Falei, pronto, então quero entrar. Cara, eu entrei, paguei muito mais, fechei um negócio muito maior porque eu quis entrar em todos os eventos do Brasil. Eu falei, cara, aprendi com o Alfredo. Marketing não é sobre quanto custa, marketing é sobre quanto vale a pena. Exatamente. Exemplo, porra... O caro e barato é muito diferente, né? Vou dar um exemplo, Jaque. Se eu quero te patrocinar para ficar minha marca aqui. Aí você fala, 10K para aparecer no telão. Aí eu vou perguntar, não, tá bom, 10K para aparecer no telão. Mas e se a Jaque, se você colocar 4 stories falando do meu negócio durante o mês? Vai aumentar. Fica aí. E se você fizer um Reels Collab comigo? Vai aumentar. Só que aí eu ainda quero que você palestre lá na 5G para os meus médicos. Fechado? Então vai ser 60K. Eu prefiro pagar 60K. Vai dar muito mais ROI do que só aparecer ali. Então, marketing é sobre quanto vale a pena, não sobre quanto custa. Então, eu entendi isso. Pô, esses dias eu fechei um negócio, o cara lá do Sul falou que pegou minha revista aqui no G4. Que eu deixei... Eu sou intencional também, né? No Valley. Eu também. Ela tava... A Eve é minha assessora. A gente levou um monte de revistas e a gente começou a deixar nas mesinhas lá do Atlas. Aí a galera ia passando e me olhando assim, eu com esse cara. Intencional, sou intencional mesmo, velho. Então, me abriu muitas portas. Aproveitei e surfei no hype, sabe? Exato. Então, tem um livro chamado A Sorte Persegue a Coragem, que é do Mário Sérgio Cortella. Eu sou fãzaço dele. O Cortella é um dos caras que eu admiro pra caramba. E ele falou, cara, a sorte persegue a coragem. Quanto mais você tem coragem de agir, mais próximo da sorte. Quanto mais você estuda, mais chance de dar certo. Exato. Quanto mais você tá nos ambientes certos, mais chance de dar certo. E tem uma outra coisa que eu aprendi muito tempo atrás com um pastor, quando eu era da igreja. Ele falou assim, o sucesso é o cruzamento de 3 linhas. Ou a sorte é o cruzamento de 3 linhas. Tempo, preparo, oportunidade. Tem um monte de oportunidade que passa na nossa vida, a gente não percebeu porque a gente não está preparado. Exatamente. Por exemplo, se aparece uma oportunidade para alguém que não está preparado, se eu falasse o valor, tu acha que a pessoa ela ia perder essa oportunidade? Tá maluco? Jamais. Eu não vou querer isso. Então, como eu estava preparado, eu estava com pessoas certas, no ambiente certo, entendendo de marketing, eu entendi a oportunidade e agarrei. Exato. E muita coisa abriu na minha vida depois disso, sabe? Então... quanto mais você se prepara, mais você consegue enxergar na frente. E quanto mais você consegue enxergar na frente, igual eu tava falando pra você, Jaque. Eu imagino você, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, você já se portando como quem você quer ser. Eu devia achar que essa menina é doida, entendeu? Ou ela é uma linha de grandeza, Exato. Né? Eu comecei a empreender com 15 para 16 anos. E eu lembro que eu ia pras reuniões e cobrava R$300 por cliente por mês. R$300 por mês. Hoje eu cobro 10, 15 vezes mais. E aí eu lembro que eu ia assim. Desse jeito como eu estou hoje. E aí os clientes ficavam tipo assim, nem o cliente estava assim, eu tava lá toda montada. E eu não tinha o rosa ainda, mas eu tinha a cor do cliente. Então eu sempre fui pra criar esse rapport, criar essa conexão com o cliente. Então se a cor era azul, eu ia de azul. Eu tinha várias cores de blazers. Então se era vermelho, eu ia de vermelho. Se era laranja, eu ia de laranja. Por quê? Eu queria passar isso pro cliente. E uma coisa que você me falou que me chamou muita atenção, e anotem isso em relação à prática, porque eu sempre falo isso, tudo que você tá falando, eu repito aqui muito sobre o podcast, que marca pessoal, primeiro, não se delega. Então você tem que assumir o seu lugar, entender que o seu trabalho, o seu lugar é parte do trabalho. E segundo, que é juros compostos. É todo dia um pouquinho que do nada você aparece na capa de uma revista. Você não planta um milharal com uma espiga de milho em um dia muito legal. Você planta um milharal plantando um grão de manhã, um de tarde, de noite, todos os dias. Isso é inclusive para vendas. Quando você transforma seu pós-venda em uma pré-venda eterna, é que você para de usar funil e pensa em ampulheta, né? Uhum. Então, quando você faz isso, você entende que você precisa construir, a gente chama de workflow, né? Que são vários pontos de contato com o cliente ao longo do tempo para você aumentar a LTV. É a mesma coisa que sua marca. Exato. Marca pessoal e marca empresarial é exatamente a mesma coisa. As pessoas não entendem essa diferença. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que eu anotei, é em relação aos números. Que várias pessoas têm esse ponto, e eu diversas vezes trago esse ponto em relação a isso, que não é só os números. Hoje, eu tenho certeza que você não quer ser um influenciador. Você é um empresário que influencia pessoas. É isso. Você não é um influenciador. Então, os números, no final do dia, se você tem 10 mil seguidores ou 100 mil seguidores, não necessariamente é isso que impacta o seu faturamento. É como se fosse o faturamento, né? É o ego. O número de seguidores, o número de visualizações, de pessoas na live e tudo mais. Mas o quanto isso me traz um pouco para os empresários que estão nesse movimento de construção de marca pessoal, que para você desmotiva, porque, de fato, você está criando conteúdo lá.
várias vezes. Aí você vê lá 100 pessoas seguindo, 3 pessoas curtindo, 2 pessoas respondendo. Quando tem pessoas respondendo. E aí te dá, de fato, esse movimento de tipo, cara, será que eu tô no lugar certo? Isso, aquilo. Mas quando a gente se prende nesse número, é tão pequeno comparado ao tamanho de oportunidades que a gente pode fazer. Como que foi isso pra você, construir essa marca um pouquinho todos os dias e não deixar te desanimar em relação aos números? Porque, no final do dia, só o número de seguidores, ele impacta influenciadores que trabalham só com isso. Mas a gente... aparecer numa revista, criar um livro, estar no podcast, ser convidado para outros ambientes, isso é muito mais tangível do que, de fato, o número de seguidores. Como que é isso, essa relação para você hoje? Foi duro entender. Eu virei a chave, sem mentira, tem uns 1 ano e meio, 2 anos no máximo, que era a métrica de vaidade. Por quê? Primeiro ponto, eu vi uma vez uma aula de uma pessoa falando assim, cara, cliente high ticket não curte nada. Aí eu comecei a pensar, mesmo, cara, eu tenho um monte de cliente médico que fatura 10 milhões ano, 15 milhões. Os caras nunca curtiram nada, meu. Mas tá ali observando. Aí eu fiquei com isso. Depois, quando você começa a frequentar com grandes empresários, muita gente, né? E eu comecei a ver muita gente relevante me seguir. Eu comecei a assustar, assim, às vezes caraca, velho, esse cara tá me seguindo, que doideira. E a galera me encontrar e falar assim, pô, Beto, eu vi lá o Diário do Senhor irado. Eu vi não sei o que. Eu falei, filho da mãe, por que não curte e não comenta? Então tá impactando alguém, ele não falou pra mim. É bizarro isso, né? Quando as pessoas elogiam e você fala, meu Deus, ele viu. Parece até, eu fico assim, meu Deus, como assim você viu? Pois é, velho. Eu falei, caramba, cara. Esses dias, teve um vídeo que eu gravei, que eu ganhei aquele Heróis do Brasil 2024 e 2025 do Velen, né? E aí, cara, eu gravei o de 24, eu fiquei muito emocionado na época. Fiquei muito, porque pra mim foi uma vitória aquilo ali. E eu chorei. E as meninas me chamaram pra gravar o vídeo pra contar a história. Porque foi um dos melhores casos, né? De um ano de 2024 pro G4. E aí eu gravei e chorei, velho. Eu pedi, por favor, meninas, não é pra postar. Vão me chamar de buchiteiro. Eu não quero sair chorando. Eu não quero mexer com a emoção de ninguém. Postaram. 5 minutos de vídeo. Fizeram campanha de tráfego. Aí, cara, na abertura dos Velens, tava saindo meu vídeo. 3 minutos eu lá chorando. Aí eu comecei a receber um monte de direct, um monte de coisa. Eu falei, caraca, olha o tamanho da coisa que a gente não faz ideia, né? Eu acho que tem uma história, assim, que a gente quer ter pra ser, mas a gente tem que ser pra ter. Então, se comporte como tal, se poste como tal, que as pessoas vão enxergar, sabe? A consistência, ela é complexa, velho. Desafio não é fácil. Acho que esse é um ponto importante que a gente tá trazendo aqui. Não é fácil, simples, não é simples. fácil. Mas uma dica que eu dou, uma dica de verdade, que isso mudou muito a minha vida. A gente nunca vai acordar nota... Não é sempre, aliás, não é sempre que a gente vai acordar nota 10. Na verdade, nos últimos tempos, tem sido um pouco difícil acordar nota 10. A gente vai acordar às vezes 7, às vezes 5. O problema é que a gente acorda às 7 e quer entregar 3. Acordou 7, entrega o 7. Vai, malha 10 minutos, mas faça. Poste uma coisa que você tem que postar, mas faça. Cumpra seus compromissos com você mesmo. Exato. É isso. Então, entenda isso, cara, que nem sempre a constância está atrelada à alta performance. Porra, ninguém é um super-homem não, cara. Mas a gente tem que ter um compromisso com o que a gente quer. Eu sou muito fã de rap. Eu gosto de rap, né? E eu vi o Mano Brown falar um negócio uma vez que eu achei, cara... Ele falou, meu irmão, tu ama isso mesmo? Porque só vai dar certo se você amar. Se você ama, quanto tempo que você gasta investido nisso? Sabe? Se tu quer marca pessoal, mas você não gasta tempo, energia com isso, não vai funcionar. Se isso é uma prioridade pra você, use isso como uma prioridade. É isso. É sobre isso. Sabe? Eu costumo dizer também, essa frase é até minha. Você é fruto da quantidade de tempo que você investe nas suas prioridades. Isso. Entendeu? E prioridade é algo que ou você faz ou fazem pra você. Né? Ou você define quais são as suas prioridades, alguém vai definir pra você. E não tô falando aqui de ser CLT, de chefe, nem nada disso. Porque muitas vezes a gente se prende na nossa rotina, que muitas vezes é isso. A gente faz muitas coisas que a gente não gosta. Relacionamento, família, tudo Exato. isso. E eu sempre trago pros parceiros, clientes e amigos da J7 em relação a marca pessoal não se delega. E ninguém é criança pra escolher. Eu não vou pegar a sua marca e pegar na sua mão e fazer com que você pegue o peso. É igual um personal fitness. Se você quer emagrecer, eu falo que eu não sou um monjaro. Eu não vou te emagrecer rápido para que você consiga, pronto, acabou. Eu vou fazer com que você... tem uma frase que um mentor falou aqui, que é muito sobre isso, 1 ano comigo não vai fazer diferença naquele 1 ano. Mas esse 1 ano vai fazer toda a diferença na sua vida.
Então, se você treinar... Bom, hein? Sim. Essa é muito boa. Essa é muito... Dá um corte essa daí também. Porque quando você treina por um ano, esse um ano não vai fazer nada de diferente ali. Você não vai ter... Às vezes você vai emagrecer 1 quilo, vai engordar 2, vai mudar a massa. Vai ficar no 0 a 0. Só que aquele um ano vai fazer diferença no restante da sua vida. Então, estar um ano comigo criando conteúdo, aquele um ano talvez você não seja convidado para os podcasts, talvez você não vá para o palco que você deseja, talvez você não apareça numa revista. Só que se você focar naquele um ano, aquele um ano vai fazer toda a diferença. Então, eu acredito que marca pessoal e empreender é exatamente sobre isso. Sobre muito o que a gente está falando, né? Não sobre desistir. Acho que é só esse ponto. É impossível ganhar de uma pessoa que não desiste. Então, eu sempre uso isso pra mim. Então, assim, eu posso estar num dia merda, eu posso estar num dia ruim, eu posso não estar querendo gravar, eu posso não gostar. Hoje mesmo, eu gravei um episódio e falei, ai, nossa, eu já odiei esse look, essa coisa. Cara, eu vou postar, pronto, acabou. É parte do meu trabalho. Eu não tenho como falar, eu não gostei disso, então, gente, cancela o tempo do convidado, cancela o meu tempo, cancela todo mundo aqui uma estrutura, porque eu não gostei de um detalhe. A gente é tão egoísta nesse ponto. E esse vídeo pode impactar tantas outras pessoas. Ontem mesmo, à noite, eu recebi uma mensagem de um membro aqui do G4 falando assim, Jaque, eu assisti o seu episódio e assim, eu achei fantástica a sua oratória. Você já fez curso, isso, aquilo. Adorei. Eu vi, tu postou, né? Achei legal, achei bem legal. E eu fiquei assim, gente, eu senti a mesma coisa que você falou. Eu olhei e falei assim, meu Deus, tem alguém acompanhando. Que a gente às vezes esquece que tem alguém acompanhando. Porque a gente tá tão aqui inserido, pra mim, eu tô num podcast tão imersa, que eu esqueço que tem pessoas, de fato, usando esse espaço, esse ambiente, isso através de evolução, de conhecimento. Então, hoje, dentro do podcast, não tem milhares de visualizações. E por muito tempo a gente quis... Ai, não, porque a gente vai ter um podcast gigantesco, isso, aquilo e tudo mais. Só que, cara, se aquela pessoa quer assistir, transformar a vida daquela pessoa e for uma visualização que vai transformar a vida daquela pessoa, eu prefiro do que impactar milhares de pessoas sem... Já que vou usar nada. O que você falou pra te contar uma parada. Eu tinha muito problema com o Natal. Por conta de várias coisas que aconteceram ao longo da minha vida, esse tempo de dificuldade e tal. Eu tinha muito problema com o Natal, essas coisas de família e tal. Então, eu tenho um ritual. No Natal, eu sirvo ceias sozinho até 10 horas da noite. Eu vou pra rua, pelo menos 20 pessoas eu tento abençoar elas. E eu faço isso por mim, eu me sinto muito bem. E aí, um dia falaram, cara, Beto, mas só isso não vai ter impacto, é melhor você fazer alguma coisa grande. Na hora, eu lembrei de uma parada. Eu sou cristão. Jesus nasceu em Belém, porque no meio do caminho ele estava fugindo para não morrer, porque queriam matar as crianças, né? Todos os primogênitos, por conta da profecia e tal, sabiam que Jesus ia nascer, então, segundo a história. No meio do caminho, os 3 reis magos aparecem, né? E dão um presente para uma criança que muda o tempo, a história inteira. Imagina quem ajudou Madre Teresa de Calcutá, quem ajudou Martin Luther King. E você não precisa ajudar 20 pessoas, você precisa ajudar a pessoa certa. Exatamente. Então, se a pessoa certa enxergou e assistiu, acabou o game. Não é sobre 100 mil pessoas, é sobre a pessoa, que pode impactar 100 mil pessoas. Não, e receber esses elogios não só infla meu ego de tipo, ai, que legal, eu estou fazendo a coisa certa. Como eu falei pra vocês em alguns episódios, não é um movimento mais tranquilo pra mim estar aqui e conduzindo essa entrevista. Mas se alguém tá ouvindo e falou, caraca, você conduziu muito bem, me dá um alívio de tipo assim, tá, pelo menos eu consegui fazer um trabalho bem feito. Porque querendo ou não, esse não é o meu trabalho. Esse é parte do meu trabalho. Eu sou muito melhor fazendo outras coisas do que entrevistando. Mas se eu vou entrevistar uma pessoa, eu vou ser a melhor fazendo isso. Mas não a melhor comparada ao Beto. A melhor comparada a Jaque do episódio anterior. Então, eu acredito que, pra gente não ter esse olhar quase autodestrutivo nosso como empresário, é a gente se comparar com a Jaque de 1 hora atrás, com a Jaque do dia anterior. O que hoje eu melhorei? Né, o 1% ali melhor todos os dias, eu acredito que é muito sobre a gente deixar de se comparar com o mundo e querer se comparar com a gente mesmo. Porque não é injusto. É injusto, de fato, né, a gente comparar com o mundo. A gente tem aqui o Alfredo Soares também como uma inspiração em relação a essa criação de conteúdo e tudo mais. Aqui no G4 ele é muito forte em relação a isso, mas eu tava analisando, e eu sempre analiso os cases, né, os perfis, e ele tem 11 mil posts publicados. Eu tenho 980. Como que eu vou querer competir? E eu fiz um estudo de uma vez, tem vários que floparam. Só que ele acerta um que deu bum, Só que deu que certo. 11 mil testes? Não tem como dar errado. Eu tenho 900, eu já acho muito. Aí eu vou falar, não, porque, nossa, é muito injusto o Alfredo Soares tá assim. Mas ele tem 11 mil posts. E talvez o Jojota tem 5 mil, só que ele já é maior que ele. E não é sobre a quantidade, é sobre você treinar. Já que, sabe, um dos melhores investimentos que eu fiz
foi contratar uma assessora. Eu tenho uma assessora que... Eu contratei ela como social media, né, lá pra 5G. Aí na entrevista eu falei, cara, você me inventou um negócio diferente e eu perdi 3 voos por conta de horário e tal. Eu falei, bicho, que prejuízo absurdo. E chega uma hora que a gente... Pois é, aí eu pensando, cara, eu não posso me dar o luxo de ter uma assessora agora, uma social só pra mim. Só que aí eu fiz a conta dos 3 voos que eu perdi, eu pagava 2 salários. Voo caro, voo pra Fortaleza, caríssimo. De última hora. Aí eu falei, cara, ó, chamei ela pra conversar, tá ali a Eve, né? Então, falei, a Eve é muito boa de social e tal. Falei, cara, vou te treinar pra ser muito boa de negócio também, pra você me vender, pra você gerenciar minha agenda. Então, foi o melhor investimento que eu fiz. Exato. Então, eu consegui gerar constância, acompanhamento e marketing é sobre quanto vale, ou quanto vale a pena, não sobre quanto custa. O que eu tive de ROI por isso, por mostrar minha rotina em time real, foi impressionante. Então, e é muito legal porque ela me acompanha. E o que você falou, cara, ser consistente, repetição, 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 e aproveitar que ela tá pegando essa repetição, eu vendo essa repetição. Exato. Mas eu lembro os meus primeiros vídeos. Caraca, e até vou falar uma outra parada. Eu comecei a produzir conteúdo a primeira vez em 2014, final de 2014, para YouTube. Eu tinha uma agência de publicidade, né? Fiz publicidade. Então, cara, e eu lembro que eu gravei um vídeo sobre marketing direto, que era o que se conversava na época. Ficavam se perguntando se o Instagram ia passar o Facebook. Olha a pergunta. Olha o mundo que a gente tá hoje. Aí eu lembro que eu fiz um vídeo e deu tipo 15 mil visualizações na época. O YouTube, ele era mais rápido. Muito. E aí, cara, eu fui produzindo alguns vídeos. Aí esse dia a ela começou a rir. E aí eu comecei a receber print de amigos zoando, me chamando de coach. Porque na época coach era uma parada muito pejorativa, né? Porque todo mundo queria ser coach. E aí eu comecei a receber print me zoando e tal. Eu parei, Jack. Eu ganhei $300 de YouTube. E eu lembro que na mesma época, foi a época que apareceu o Wendel Carvalho, o Pablo Marçal. Todos esses infoprodutores. Isso. Apareceu o Érico Rocha, ele apareceu, eu sou de Brasília, então eu via muito ele lá. Essa galera apareceu nessa época, esses caras estão bilionários hoje. E eu parei. Aí eu falei, ninguém me para nunca mais. É isso. Entendeu? E eu vou repetir até ser... Eu vou ficar bom, uma hora eu vou ficar bom, entendeu? Não, e quando as pessoas elogiam minha oratória, eu sempre falo isso. Cara, hoje eu não fiz... Até então eu não fiz nenhum curso. Eu acho importante fazerem curso e tudo mais. Mas o meu melhor curso foi treino. Então, meu curso levou 3 anos. E eu ainda tô nesse curso, que é todos os dias. E esse podcast é um desafio gigantesco. Que é me colocar numa rotina de vir gravar podcast, de me colocar numa rotina de todos os dias. Desde que eu danço, eu odeio me assistir. Eu juro pra vocês, eu posto o vídeo e saio correndo, eu não me assisto. Eu assisto pra provar, aprovei, não volto mais no vídeo. Porque a gente é muito autocrítico. Então, se a gente ficasse... eu já gosto de ficar assistindo e me martirizando. Não faça mais isso. É a melhor coisa que você possa fazer. Que bosta, falei merda. É a melhor coisa que você possa fazer. Eu ouvi do Alfredo, inclusive, ele falando num corte que viralizou dele isso. Cara, eu não tenho tempo pra ficar assistindo o que já foi. Caraca. Já foi, eu não tenho como melhorar o outro. Eu tenho como melhorar esse que eu estou fazendo agora. Agora o outro não tem como melhorar. Porque senão a gente vai achar crítica. Tem vídeos que eu olho e falo assim, meu Deus, meu cabelo tava assim, meu brinco tava assado. Ninguém nem viu. Exato. Hoje eu postei o meu primeiro vídeo, todo mundo falou, nossa, tava ótimo. E eu assim, gente, pelo amor de Deus. Peraí também, né? Tava ótimo naquelas. Tava horrível. E eu sou a pessoa de tipo assim, tava ruim, eu vou melhorar. Mas eu não sou a pessoa que tava péssima, eu nunca mais vou fazer. Porque tem esse ponto, sabe? Essa linha muito tênue entre, cara, tá ruim, eu posso melhorar. Ou tá ruim, eu nunca mais vou fazer. Então, e até trazendo, você participou também, ainda, talvez até esse episódio já tenha saído, do canal Foco. Foi irado. Que foi uma entrevista, enfim. Conta um pouco mais pra gente como foi essa experiência. O canal Foco, pra quem não conhece, é aquele canal que tem todo fundo branco. E aí já teve os 30 desempregados contra o Thales lá. Como o Thales Gomes. O Pablo Marçal brigando. Tem muitos cortes viralizados. E você também participou. Eu quero que antes, só de você contar como foi a experiência, se você acredita que se você não tivesse construído uma marca pessoal forte, talvez eles te escolheriam? Não escolheria. Eu não estaria lá. E o quanto isso é importante pra isso, oportunidades, como você falou, estar preparado. E como que foi essa experiência lá? Cara, foi muito massa. Eu comecei a seguir por conta daquela parada do Thales, que eu achei genial. Aí, cara... Furou bolha, né? Furou uma bolha absurda. E eles postaram um story assim, você é empresário e quer 250 mil do presidente do iFood no seu negócio? Pô, 250 mil não muda meu negócio, mas é dinheiro. Eu falei, porra, um dinheirinho, presidente do iFood, vou escrever aqui de qualquer... Véi, juro. Escrevi e tal, quem eu era, pá. Mano, passou um dia, no outro dia me chamaram. Meu Deus. Aí eu falei, véi...
A brincadeira era séria. Eu falei, na minha cabeça ia ser tipo fazer pitch pra esse cara. Aí eu cheguei lá, tô lá sentado, fui com a Eve e tal. Aí primeiro eu vejo o Emerson. O Emerson é um grande amigo nosso, que é o diretor de audiovisual aí do G4. Ele é muito amigo nosso. Ele é um querido. Aí, cara, a gente vê o Emerson, o que o Emerson tá fazendo aqui, velho? Aí, que doideira, beleza. Aí depois chegou o Alfredo, falei, ih, cacete. E a gente tava meio assim, aí ele chegou, me deu 2 tapinhas, você de novo aqui. Eu falei, eu de novo, velho. Aí eu, caraca, esse negócio... Aí, quer saber, agora eu vou batalhar esse negócio, eu vou ganhar esse negócio. Agora é pra valer mesmo. Eu não posso contar tudo que aconteceu, mas assim... Assistam, eu vou deixar aqui o link, assistam. Foi irado, foi muito irado. Tava a Natália Beauty, tava Alfredo... Cara, eu esqueci o nome do presidente do iFood, meu Deus do céu. Enfim... tava também... Só nomes gigantescos. Só nome gigantesco, cara. O Theo Braga e tava o Eagle também. Incríveis. Cara, muito legal a direção. Os meninos lá estão fazendo um trabalho incrível. Como é que é o nome dele? Ian... esqueci o nome deles. O Maraca. São pessoas que montaram um negócio muito legal. E a gente, basicamente, ia convencer eles a ficar com os 250 mil. Mas aconteceu muita coisa ali, eu velho. estou ansiosa pra assistir esse episódio. Cara, e o Alfredo gosta de um corte, né? Então imagina o tanto de polêmica que vai rolar ali. Não, eu acredito que isso é muito legal. A gente tem alguns amigos aqui também dentro do G4, enfim, pessoas que se tornaram amigas. A Marcela Bela, que participou do Shark Tank. A Bela é uma querida, adoro a Marcela. Que também entrevistei ela essa semana. E assim, cara, é absurdo você ver pessoas que você conhece e que você admira, pelo menos pra mim. Não era algo comum. Eu tenho amigos que têm livros e eles autografam livros pra mim, dedicados. Tipo assim, não era comum na minha vida. Eu não consigo nem fingir costume, sabe? Eu olho e falo, meu Deus do céu, eu sou muito chique. E eu acredito que isso é muito legal. E a gente não normalizar algo que é tão legal da gente viver, sabe? Então, eu tenho amigos que são... Eu sou fãzaça do Shark Tank, assim, a maior fã número 1. E eu já conheci vários dos Sharks. E agora eu ter amigos que participam do Sharks. E ter amigos como você, que participam de coisas que são tão grandiosas e que fogem da nossa bolha, né? Eu acredito que esse é o ponto que... Ali, talvez, eu não era o público-alvo do canal Foca, eu também não conhecia muito antes de explodir com o Alfredo. Aí depois que explodiu com o Alfredo, com o Pablo, enfim, começou a chegar pra mim e aí eu comecei a assistir. E é um conteúdo completamente diferente do nosso, mas é um conteúdo que também vale a pena assistir pra tirar conclusões diferentes. E fura a bolha, né? Você começa a fazer uma miscelânea de públicos, né? Acho que... como é que eles chamam, cara? Intercâmbio de audiência, isso é muito legal. Exatamente. E assim, sendo muito sincero, é um canal que você olha e é um fundo branco, com cadeira preta, e é isso. Tá muito mais sobre o conteúdo do que sobre o cenário, né? Sobre as pessoas que estão ali do que sobre o cenário. Então, eu acredito que assistam, eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Eu tô ansiosa, né? Eu ainda não assisti, mas foi muito legal ver você nesse ambiente completamente diferente. Jaque, e aí, eu tô aproveitando um gancho, você falou um negócio que me fez lembrar aqui. Você falando sobre, tem amigos hoje que, tem livro, que tal. Tem uma coisa que eu aprendi que eu não esqueço, eu sempre faço isso. E foi uma das coisas que me trouxe até aqui. Renove a sua ambição. Porque ela é tendenciosa a morrer com conformismo. Então, renove. Sente nas mesas que são melhores que você. Conviva com as pessoas que são melhores que você. Eu lembro uma vez, quando a gente começou a construir a clínica lá em Fortaleza, né? E minha noiva e sócia começaram a chegar os primeiros boletos de 10, 15K. E ela começou a desesperar, tá? Aí, eu levei e trouxe ela pro G4. Ela sentou numa mesa. Na hora que ela sentou, chegou um cara... E aí, Betão? Porra, perdi aqueles 7 milhões. Aí, tipo assim, ela olhou... O que são os 10K? Então, renovou a ambição. Seja pra resiliência, seja pra você querer crescer. Acho que isso é uma dica que eu dou. Não, e isso eu acredito que é extremamente valioso e importante. Essa ambição não só no dinheiro, mas das mesas certas. É isso. É o que você falou. Então, por exemplo, quando eu comecei a criar conteúdo aqui no G4, era só a Jaque, a estranha, que tava gravando conteúdo, a menina de rosa, que filmava todo mundo. Era assim. Hoje, eu ver pessoas, todo mundo aqui dentro, ou a maioria dos empresários, querendo gravar, trazendo social media, isso, aquilo, eu falo, cara, olha que legal eu estar num ambiente onde me motiva a gravar conteúdo, me motiva a estar nesse ambiente, me motiva a ser melhor todos os dias, me motiva a criar um podcast, me motiva a ouvir outros podcasts, me motiva a criar um livro, a aparecer numa revista. Então, são pontos de contato que você tem, independente se for só no dinheiro, que você quer viver. Que você fala, cara, é possível. Se pessoas tão próximas a mim fazem isso, e eu sou muito adepta a esse lugar que você está só a 3 passos de alguém, sabe? A 3 pessoas de alguém. Então, eu acredito muito nisso, porque movimento gera movimento. Então, eu acredito que esse podcast foi uma aula em relação a fazer acontecer, porque muito do que você falou é o que eu sempre prego. E é o que eu faço também, porque eu acredito que nos nossos negócios é algo extremamente valioso e importante, que é você fazer o que você promete.
né? E não tentar inventar uma coisa que você não promete. Então, sobre tudo... Infelizmente, já estamos acabando o episódio, mas sobre tudo isso que você falou, eu acredito que as pessoas conseguiram entender na prática que dá certo fazer, né? Os negócios, os pontos e tudo mais. E para fechar, queria que você rapidamente contasse um pouco sobre as suas empresas. Então, para o pessoal entrar em contato com todas as empresas e tudo mais. E eu vou fazer um bate-bola com você logo em seguida. Cara, sou founder e CEO da 5G Company. Nós somos hoje o maior hub de educação empresarial e net business para empresários da saúde. E também o Med Hub, que faz parte da 5G. Então, a gente tem mais de 250 membros, 3 mil alunos pelo Brasil. Também sou partner da GoFurter. GoFurter, nós somos uma contabilidade que atende mais de 500 clientes em todo o Brasil. E em 7 países, também no exterior. Foi uma empresa que abriu grandes portas para mim, que me trouxe para São Paulo. Então, nossos negócios são negócios que são focados em transformar pessoas, né? Legal. Nos dois. Transformar negócios, transformar pessoas e, com isso, ganhar dinheiro. E isso é muito legal. Eu fui conhecer toda a sua operação e é muito legal porque você traz essa visão que, normalmente, as pessoas não têm, né? Tanto os médicos, quanto os empresários, quanto esse olhar de ser esse conselheiro confiável. Eu sempre falo muito sobre esse ponto, né? Nós somos o melhor parceiro do empresário da saúde. É isso. Não, e sigam o Beto em todas as redes sociais, as empresas dele, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você entender o modelo de negócio, entender como funciona e fazer parte desse ecossistema, que eu acredito que esse é o ponto, né? E dentro do podcast, a gente sempre traz o Founder no centro exatamente para isso. Porque independente do negócio que você for fazer, eu tenho que me conectar com o Beto. Eu tenho que comprar a ideia dele, eu tenho que comprar a pessoa. Porque depois os negócios, eles fazem parte. E agora, para fechar, vou fazer um bate-bola, tá? Só pode escolher um. Fracasso ou sucesso? Qual você acredita que ensina mais um empreendedor? Fracasso. Crescer rápido ou construir um negócio sólido no longo prazo? É difícil as perguntas. Cara, seu primeiro progresso, depois ordem. Eu vou crescer rápido. Ótimo. E ajustar depois também acredito que... Você vai arrumando no meio do caminho. E é um equilíbrio, né? Você vai para um lado e vai para o outro. Puxa um, puxa o outro. Empreender jovem ou ganhar primeiro a experiência? Ganhar experiência com o dinheiro dos outros. Foi uma coisa muito importante para mim, entendeu? Eu sempre empreendi. Entendeu? Legal. E isso é ser empreendedor desde sempre, né? Isso. E você acredita que você precisa de números para a marca pessoal ou você acredita que você precisa começar antes de ter tudo isso? Você precisa de relevância. Às vezes você ser relevante para uma pessoa dentro de uma sala vale mais do que ter 1000 likes. Isso, é incrível. E se você pudesse deixar uma frase que te inspira, que te motiva, não só para o lado motivacional, mas que é de fato o que você acredita, não só para o mundo dos negócios, mas para o seu dia a dia, qual seria? Posso deixar 2? Pode, com Porque certeza. uma não é minha, tá? Que é essa aqui, que é: ninguém vence alguém que nunca desiste. Isso aí é uma parada que eu aprendi. Você pode tomar um pau, se você levantar, você vai até o fim. E essa aqui é minha, assim: antes de querer as mãos, conquiste o coração. Porque favores você paga, mas a gratidão, não. Então, quando você é relevante para as pessoas, gera valor para elas, você gera gratidão, né? E aí, esse é outro tipo de conexão. O problema é que as pessoas acham que network é querer as coisas das pessoas a todo custo e fazer negócio. Não. Primeiro, você tem que se tornar relevante e importante para essa pessoa, para que ela acredite nisso. Então, é uma coisa que mudou minha vida, assim. Olha, acredito muito, quem acompanha os podcasts, eu sempre falo isso, a relevância, a constância, a frequência, faz toda a diferença, não só no mundo dos negócios, mas na nossa vida, porque no final do dia, pessoas compram de pessoas, e se a gente não tiver essa conexão, não vai acontecer os grandes negócios, a inteligência artificial está aí para isso, para a gente, de fato, poder se conectar. Então é isso, muito obrigada, foi um podcast incrível, eu aprendi muito sobre como você executa aí desse lado, para eu também executar desse lado daqui. E você que está escutando esse podcast até agora, muito obrigada. Curte, comenta, compartilha. Você sabe o que fazer aqui dentro do YouTube para ele entender que você gosta desse conteúdo. E me siga para mais. Siga o Beto também em todas as redes sociais, todas as empresas deles. E até o próximo episódio. Um beijo.